sentia muito bem não, né? Mais ou menos. Com a punhal assim para me matar no coração, aquela coisa horrível. Eu não sabia o que eu ia fazer. Então, na casa de minha irmã, estava deitada, dormindo. Eu não dormia, passava a noite inteira acordada. Quando eu vi, veio a porta abriu, sem água, e fechada, né? Bom, gente, esse depoimento é para a gente ver que a proposta que foi feita da assistência, essas pessoas que foram assistidas que viraram os trabalhadores. Eu acho que assim como todos nós que chegamos à Casa Espírita, recebemos a bênção, né? E depois temos que dedicar ao trabalho. Pode passar aí, por favor. Então, as reuniões propriamente ditas, ali é uma reprodução fotográfica das reuniões na década de 50 lá do Meimei. Essa é a Meimei, acho que todos conhecem, né? Uma foto dela mais comum. Bom, então o que a gente enaltece muito no Chico é isso, que o trabalho dele, ele trabalha em atendimento a essas entidades sofredoras, com esses sintomas que a gente viu nos depoimentos, né? Juntamente com outros médios da agremiação, como eles falam. E esses 15 minutos finais da reunião é que começaram a ser de ensinamentos de caráter científico, filosófico, religioso, e estavam se perdendo. Essas mensagens ficavam somente restritas àquele ambiente fechado e íntimo. Então, aí que surgiu a ideia das gravações. O gravador que está aí do lado é o gravador original, que serviu para gravar e registrar os finais dessas reuniões, das mensagens. Ele foi doado pelo Pastorino, que todo mundo conhece, né? Que é o autor do best-seller Minutos de Sabedoria. Ele era amigo do grupo, frequentou algumas reuniões. Então, a preocupação de Arnaldo está perdendo as mensagens, grandes ensinamentos, que poderia ficar para todos nós, grandes depoimentos. Aí o Pastorino doou o gravador, passa a se gravar essas fitas, que eram aqueles rolos imensos, né, que vocês estão vendo ali. E essas fitas, como eram muito caras, eram escutadas. O Pacheco, que eu mostrei a foto dele aí anteriormente, o cunhado de Chico, datilografava essas mensagens, né, e explicando cada reunião juntamente com Arnaldo Rocha, não dos espíritos sofredores, mas gravava os depoimentos dos espíritos já esclarecidos e mensagens instrutivas, né, que geraram 2 livros que Arnaldo organiza, um em 55 e outro em 56, chamado Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além. Alguém conhece esses livros, gente? O senhor conhece? Quem leu sabe o teor dos livros. Então a gente vai observar ali uma comparação até com o céu e o inferno. Muitos espíritos narram, fazem os seus depoimentos da experiência pós-morte, de como eles foram atendidos, como eles foram acolhidos, o que realmente eles receberam numa casa espírita para o consolo, para o esclarecimento, para o alívio, o comportamento da reunião em favor dos espíritos, né? E os dramas da própria vida, da existência do ser humano, os seus reflexos no plano espiritual. Isso é um relato de pessoas comuns, mas de muitos religiosos, protestantes, católicos, espíritas, muita gente envolvida na área da política, da ciência, né? Mostrando realmente a relação do poder. Então, várias mensagens que eu acho que são ensinamentos únicos, né, para que todos nós que trabalhamos na reunião de desobsessão avaliarmos, né, e também para a nossa vida, porque muitos dramas lá podem coincidir com os nossos dramas aqui na atualidade, né? Nós não estamos isentos, e muito antes pelo contrário, a nossa perfeição e imperfeição nos faculta ainda muitas dificuldades a vencer. Aqui eu trouxe uma parte para a gente entender, o objetivo nosso até é falar da reunião de desobsessão com Chico Xavier. Nós temos essa mensagem, que está nesse primeiro livro, Instruções Psicofônicas, chama Arquitetos Espirituais,
que ela consta de janeiro de 55. Ele fala aqui sobre toda a agremiação, mas utilizando aquele momento o grupo espírita Meimei, ele fala da atmosfera ambiente de um centro mental definido, para o qual convergem todos os pensamentos, não somente o nosso, mas também daqueles que nos comungam as tarefas gerais. E ele dá o nome desses arquitetos espirituais. O que é que ele nos fala? Eu acho que a ideia dele é de mostrar para todos nós, quem tiver a oportunidade de ver a lição depois, com mais detalhe, o que é que ele nos narra? Que todo o ambiente da casa espírita tem esses arquitetos que constroem o ambiente espiritual para atendimento aos espíritos. Então, quando o espírito chega à nossa casa, ele não vê esse ambiente, ele não vê a nossa personalidade. Ele está esgrafado em sua mente todos os seus dramas, todas as suas dores, todas as suas dificuldades, todo um cenário. E ele tenta reproduzir através do médium essa experiência. Então, chamam arquitetos espirituais, ele fala do centro mental que converge tudo para a construção desse ambiente. Daí o nosso cuidado da preparação do ambiente, o nosso preparo mental para a doação dessas energias, dessa matéria-prima, e o trato do espírito, a acolhida, como vamos acolher um enfermo, um louco, uma pessoa demente pelo ódio, uma pessoa ferida sem a gente conhecê-lo, né? Então, por isso que a tarefa da desobsessão, ela se torna uma tarefa de fraternidade. Bezerra nos fala: meditai e orai, porque você vai entrar num ambiente onde o dirigente é o Divino Mestre Jesus. É o ambiente mais íntimo que nós temos de uma individualidade com Jesus, que a gente tem a oportunidade de participar através do socorro fraterno. E sabemos também que, pelo mecanismo de estudo, esse contato na mediunidade é que permite o espírito a sensação para o entendimento. Porque quando o espírito desencarna, muitas vezes os seus sentidos ficam limitados ou apagados. Então as sensações vão de vir com esse contato mediúnico, senão poderiam resolver tudo no plano espiritual como eles fazem, né? Então aí a nossa participação no trabalho mediúnico, né, visando a esse atendimento. No outro livro que chama Vozes do Grande Além, a gente vê uma outra mensagem, que ele fala no trato com os sofredores, né? A sessão mediúnica para o socorro dos encarnados padecentes pode ser comparada a uma clínica psiquiátrica funcionando em nome da bondade do nosso Senhor Jesus Cristo. O doutrinador ou doutrinadores são médicos e enfermeiros com obrigações muito graves para com os necessitados pacientes que os procuram. Bom, aí ele nos dá essa responsabilidade, né? Hoje a gente nem usa muito o termo doutrinadores, né? Nós mudamos para qual, gente? Esclarecedores, porque ninguém doutrina ninguém. Mas isso aí é de 55. Hoje os espíritos já mudaram a fala, para, né, nos situarmos melhor. Então ele compara isso como uma clínica psiquiátrica. Nós vamos ver lá no livro dos médiuns, do Laboratório do Mundo Invisível, que eles nos explicam como funciona isso na casa espírita, né? Que formam-se padiolas, apresentam-se como médicos, né? Formam jardins se for necessário. Então eu tirei uma lição de um e do outro para a gente conjugar como que é o cenário de uma reunião mediúnica para que quando um espírito adentra, e que tipo de fluido, e que tipo de localização que a gente se encontra na hora do atendimento ao espírito. Tanto o médium, que o médium vai captar a ideia, e ele tenta traduzir da melhor maneira que ele consegue, né? A gente sabe que todos nós temos as limitações. E aqueles que os recebem, muitas vezes recebem como se eles estivessem numa realidade nossa, né? Então o espírito ele fica mais perdido, ele não consegue se encontrar. E o papel principal da reunião da obsessão é tentar indicar para o espírito um caminho, ou acordá-lo de um sono mental que ele se encontra, apresentando-lhe uma nova realidade
sem ferir, né, sem agredir aquele espírito, com falas inconvenientes ou com julgamentos, mas com o amor que Jesus nos ensinou. Porque é só assim que há uma transformação e há um despertar para uma nova jornada, para uma nova busca. Então essa seria a proposta, né, da reunião de desobsessão, onde Chico Xavier nos retrata essas mensagens valorosas. E curiosamente, esses livros são escritos e publicados, escritos não, são divulgados, porque são psicofonados, né? Arnaldo até conta que ele queria de todo jeito que gerasse fitas. Aí o presidente da FE falou: como é que ninguém tem gravador? Se assustar achar um, ninguém vai escutar. Por isso que virou livro, né? Para que pudesse ser. Foi feito justamente quando publicou-se Nos Domínios da Mediunidade, da obra de André Luiz, da coleção André Luiz. É o mesmo ano de 55. A gente vê que foi um período que Chico dedicou muito o seu trabalho em torno do esclarecimento da vivência mediúnica. Porque é diferente você trabalhar os conceitos da mediunidade. Agora, a vivência mediúnica é que importa. Porque no livro Nos Domínios da Mediunidade, eles não mostram a experiência mediúnica. Nesses aí é a vivência mediúnica. Eu acho que é uma obra, juntando essas três obras, a gente faz, como diz o Arnaldo Rocha, cursa Sorbonne ou Harvard, né, em termos de mediunidade, com Chico Xavier. Então, gente, é aí que a gente chega nesse livro, chamado Registros Imortais, que é a sequência desses dois livros, que consta nos nossos achados a seguinte observação: conjunto de instruções dos benfeitores espirituais, especialmente dedicados ao estudo e meditação dos companheiros integrantes do grupo Meimei em Pedro Leopoldo. Então, era uma recomendação para que se estudasse essas mensagens. E esse livro ele ficou desaparecido desde 56. Por quê? Depois, quando foi até julho de 58, Chico Xavier é transferido para Uberaba em início de 59. E eles procuravam essas mensagens incansavelmente. Nós estávamos no Meimei em 2012, portanto, ano passado, para a comemoração dos 60 anos do Grupo Meimei. Intencionávamos levar esse gravador para ficar em exposição, contando a história do próprio grupo e da vivência de Chico ali. E algumas fitas que foram gravadas foram recuperadas com as 8 mensagens do contexto geral. E esse gravador ele está em posse de um memorialista em Pedro Leopoldo. E ele já tinha muita dificuldade de nos emprestar, alegando que ele era velho e tudo. Eu já tinha pedido, ele tinha negado, mas a insistência em minha mente continuou. Aí eu falei: eu vou ter que pedir mais uma vez. Ele vai me chamar de chato, mas eu vou ter que ir. E quando eu fui, ele me emprestou esse gravador e falou que tinha umas originais de umas mensagens que tinham sido reproduzidas desse gravador. Eu estranhei, porque todo livro a editora guarda os originais. Então, os livros editados eram instruções psicofônicas e voz do Grande Além. Aí eu pedi que ele me mostrasse a pasta, ele me mostrou, e eu entendi que seria um material inédito naquela hora, mas eu tinha que pesquisar. Pedi a ele essas originais, levei para a minha residência e fui pesquisar as datas e as mensagens, se não eram as mesmas. Então eu comparei instruções psicofônicas e voz do Grande Além. E o que a gente viu? Que a Vozes do Grande Além encerra em 27 de setembro de 1956. A primeira mensagem que consta nesse livro é de 4 de outubro de 56, portanto, a semana seguinte, que as reuniões são às quintas-feiras. Então, imagine a nossa alegria de ter encontrado um livro que era procurado por Chico e por Arnaldo por muitos anos. E no dia que o Meimei completava os 60 anos de fundação. Então, esses originais que deu origem a esse livro. Só que a gente teve que fazer um trabalho de catalogar as mensagens, de identificar os médiuns, de identificar alguns espíritos, fazer um trabalho do acervo fotográfico da época, para que ficasse melhor retratado essa experiência e o fechamento dessa trilogia mediúnica
pela psicofonia de Chico Xavier, através dessas gravações. Então, o nome que a espiritualidade nos trouxe foi Registros Imortais, que a gente coloca, né, à disposição agora para conhecimento de todos. E nesse livro nós vamos ter também a comemoração do centenário da doutrina espírita, que se dá em abril de 57, né? Portanto, 100 anos. E a gente viu como que a mediunidade hoje, ela busca, é necessário buscar uma conotação, porque a gente observa que, não sei se aqui, porque a gente não conhece muita região, né, mas a constituição de reunião mediúnica é fácil, gente? Hein? Está sendo fácil? É em todo lugar. E os médiuns, hoje, a esse tipo de trabalho, a dedicação da tarefa da desobsessão tem diminuído bastante. E a espiritualidade é tão clara sobre essa necessidade para o avanço da humanidade, porque é a oportunidade que tem de ir à luz e de encontro às trevas espirituais dos encarnados e dos desencarnados, porque a gente fez questão de colocar aqui os depoimentos, porque todas foram beneficiadas com assistência. Arnaldo Rocha nos fala, no resumo do primeiro livro, no adendo que ele coloca, que mais de 25% dos atendimentos que tiver durante um ano foram aos companheiros da própria casa, para que tivesse força para prosseguir. Então, a reunião de desobsessão não é só benefício aos espíritos das trevas, ou espíritos sofredores, é o benefício aos trabalhadores da própria casa, para que possa vencer, né, as dificuldades do caminho, e também nós precisamos vencer o nosso passado, e é sozinho, muitas vezes a gente não dá conta. Então tem uma mensagem aqui de Emmanuel, em que também Emmanuel fala da comemoração do centenário do Espiritismo. Ele tenta trazer um novo marco para a mediunidade. Ele fala: se nos 20 lustros passados, a mediunidade serviu para atender os mistérios brilhantes da observação científica, projetando inquirições do homem para a esfera espiritual, é justo satisfaça agora as necessidades morais da terra, carreando avisos da esfera espiritual para o homem. Então, o que ele nos fala depois de um século de doutrina espírita? Evidentemente, 100 anos foram de pesquisa e trabalhos avultados para a compreensão da tarefa e do fenômeno mediúnico. As obras trazem muito isso, esse ensinamento, a codificação kardeciana mostra-nos tudo isso com clareza. Então, Emmanuel nos convida a servir, então, a doutrina espírita com a mediunidade. E fala dos avisos espirituais, né, que devem ser trazidos a todos nós para a contribuição e crescimento do homem na sua esfera espiritual. Então, do livro atual, eu separei uma mensagem do companheiro, através de Chico Xavier, chama Barros Burnier. É um confrade espírita da cidade do Rio de Janeiro, já desencarnado na década de 40, em que ele coloca algumas coisas que eu entendi como um dos avisos que Emmanuel traz no Seara dos Médiuns. Então vai ficar para a nossa reflexão em torno da tarefa mediúnica. É nessa aí de 57. Para os espíritas desencarnados, a mediunidade é problema dos mais aflitivos no santuário de princípios a quem empenhamos a nossa fé. Sabemos que mediunidade não é espiritismo. Ela surge dentro da nova revelação, assim como em medicina dispomos do veículo para o remédio. A gente fala muito isso, que o fenômeno mediúnico não é um patrimônio da doutrina espírita, é da humanidade. E não é espiritismo. O espiritismo é a revivescência do Evangelho de Jesus. Todos os nossos esforços, né, é para essa vivência. E tanto é que se reconhece o verdadeiro espírito por esse esforço, né? É a única coisa que nos pede. Como diz Chico, não nos pede porque amemos, que escalemos o Everest, mas que nos amemos uns aos outros como Cristo nos amou. Mas ele fala que a mediunidade ela é o veículo para o remédio. Ou seja, ele nos dá esses subsídios para essa nossa escalada. E o Barros Burnier coloca 3 etapas
da mediunidade que eu acho interessante para a nossa reflexão. Simples, mas muito atual. Pode passar aí para a gente. Ele fala que no plano espiritual ele consultou alguns arquivos e fiquemos sabendo que há precisamente um século, portanto 100 anos da época, né, a esfera superior tem providenciado o renascimento de múltiplas comissões de trabalho